Boa noite, companheirada. Estamos aí na nossa live com o nosso companheiro pré-candidato a vereador, companheiro Binho. Também nós estamos com o companheiro Derli aí. Binho tem 31 anos, formado em logística pelo Senai, também do Jardim Imperador. Boa noite, Binho, tudo bem? Boa noite a todos que estão aqui presentes. Boa noite ao presidente Valdson, ao Derli. Obrigado pela oportunidade. Para quem não me conhece, eu sou o Binho, tenho 31 anos, moro na cidade de Suzano já faz 7 anos e a gente estamos aí para somar, né? Obrigado, Binho. É isso aí. Vamos fortalecer. Candidatura jovem aí. Precisamos de jovem na candidatura. Boa noite, Derli. Tudo bem, Derli? Boa noite, Walter, nosso presidente. Boa noite, Binho, nosso pré-candidato a vereador. Renovação, companheiro que está chegando aí para contribuir com a luta. E certamente vai ser um bom vereador na Câmara Municipal quando for candidato, certo? Digo quando for candidato, porque não pode. Você é pré-candidato, você não é candidato ainda. Então, quando você for candidato lá na frente, certamente você vai poder fazer uma boa campanha e mostrar para a população quais são as suas propostas, tá certo? Tenho certeza que pela luta que você desenvolve, você vai poder fazer uma boa campanha, apresentar uma boa plataforma de trabalho e pedir voto com tranquilidade, porque nós aqui não temos dúvida nenhuma com relação à sua futura atuação. Boa noite, Binho. Boa noite, Walter. Boa Boa noite, noite. companheiro. Binho, eu queria que você contasse mais aí para a gente quem é o Binho. Queria que você falasse para a gente da questão da pandemia. A gente tem visto aí que os números do Brasil têm extrapolados, né? O último dado que saiu agora, o Brasil superou, né, em número de mortos aí a China. E eu queria que você falasse para a gente como é que você está enxergando essa questão da pandemia, como você está vendo aí essa questão aqui no município, no Brasil. Fica à vontade aí para expor sua opinião. Bom, assim, para quem não sabe, né, eu tive câncer e acabei operando o pulmão. Então, nessa questão de doença, gripe, qualquer essas novas doenças que estão surgindo, eu tenho que tomar cuidado, né? E quando começou essa pandemia, no começo era epidemia, né, na China, Sim, eu comecei a acompanhar e falei, vamos orar para que não chegue no Brasil, né? E com o desenvolver do tempo, a gente acabou percebendo que essa doença, essa pandemia, ela tem uma letalidade maior, não só nas pessoas com uma idade já avançada, na melhor idade, vamos dizer assim, né? Mas também começou a atingir jovens e tudo, né? Nós tínhamos 3 meses para poder estudar, ver o que essa doença tinha de diferente das outras. Nós tínhamos tempo suficiente para analisar o efeito dessa gripe, né? E muitas pessoas, não só no Brasil, a gente tem casos na Itália principalmente, que desdenhou, achando que era uma simples gripe. E quando se viu que era uma gripe que infectava os pulmões, e a gente aí começou a tomar um pouco mais de cuidado, né? Aqui no Brasil, como nós estávamos há 3 meses adiantado, dava tempo suficiente para analisar todos os dados, ver quem estava no grupo de risco, para ver qual que era a letalidade que essa doença faz. Né? Hoje eu estava vendo, né, que no Brasil morre para cada 14,4 pessoas infectadas, morre uma pessoa. Para cada 14,4 pessoas infectadas, morre uma pessoa. Quer dizer, não é uma doença simples qualquer. Uma doença que ela é letal. Então, o que deveria ser feito aqui na cidade de Suzano?
ter um rigor, o prefeito ter um rigor no isolamento social. Porque aqui na minha rua, por exemplo, eu tenho o pulmão operado, eu tenho uma vizinha que operou a garganta, também com nódulo, eu tenho idosos com alguma mobilidade, né? Então, o prefeito, assim como os vereadores, eles tinham que olhar para a população, ter um estudo, será que eu tenho que afrouxar ou tenho que incentivar o isolamento social? Né? Ainda é recente, está crescendo. Pô, hoje já são 5.486 mortes. Sim. Nós passamos a China. Será que agora era o momento certo de afrouxar o isolamento ou intensificar? Né? Se nós não tivéssemos nenhum parâmetro para comparar, a gente até poderia discutir, mas há 100 anos atrás nós tivemos a gripe espanhola, que é tão letal quanto a Covid-19. É tão letal quanto. Então, como nós tínhamos a gripe espanhola, e aconteceu a mesma coisa no Brasil, então nós poderíamos seguir um pouco o que aconteceu lá atrás para reforçar aqui, entendeu? Então, a gente tem que olhar um pouco para o passado para que o futuro a gente possa tomar certas medidas e não prejudique cada um, porque cada vida vale, né? É uma vida valiosa. Cada vida que a gente perdeu é uma vida valiosa para todo mundo. Tem pessoas que têm síndrome de Down que morreu, bebês que morreram. Cada vida que se perde não é uma vida muito importante para a sociedade, para todo mundo, né? Então, na minha visão, tinha que sim que ter um cuidado, tinha que ter um estudo já, para que a gente pudesse, nesse momento, saber o que fazer, né? E não afrouxar, e sim ter um rigor a mais no caso do Covid-19. Lembrando, Binho, que a gente, né, o PT, já desde o início dessa discussão da flexibilização do comércio, e aí o Derli pode, né, falar para a gente sobre isso, a gente já fez 2 notas, né, uma nota em conjunto com o PSOL, fizemos uma nota essa semana que passou, e também entramos no Ministério Público. A companheirada que tá com a gente aí, né, questionando o decreto do prefeito Rodrigo Achiuchi, né, para saber também quais são as medidas que ele está tomando referente a isso. A gente acha, né, que não é só propor a questão de isolamento social, mas sim também apresentar soluções. Antes de flexibilizar o comércio, e a gente sabe, eu tenho discutido isso muito com o Derli, com a militância do PT, a questão que, assim, os pequenos comércios precisam da intervenção do poder público, né, da intervenção do Estado, para poder passar por esse período tão difícil, né? Por isso que o PT, ele questiona, mas ao mesmo tempo ele propõe a criação do Fundo Emergencial Municipal. Então a gente vem, né, fazendo uma oposição muito responsável referente a isso. E aí eu queria que o Derli também, né, falasse aí para a gente, né, como que está sendo discutido isso, Derli, dentro do PT, dentro da sociedade. Olha, eu estava analisando aqui uma informação que eu vi hoje. Houve uma pesquisa, foi feita uma pesquisa. Bom, primeiro, boa noite, eu estou anotando aqui, deixa eu dar boa noite para as pessoas que eu já percebi que estão assistindo aí, né? A Bárbara, tem gente lá no PT de Suzano, não sei quem está operando lá, Silvana, Antônio Carlos, entrou agora. Boa noite, Antônio Carlos, boa noite, Bárbara, boa noite quem está lá no PT de Suzano, e boa noite, Silvana. É importante essa informação, não sei se todo mundo viu, um técnico aí fez uma determinada pesquisa e ele pegou a média de óbitos no total nos últimos anos, vários anos, e tirou uma média. Com base nessa média, nesse estudo que ele fez, Binho e Walter,
e demais companheiros e companheiras que estão assistindo. Há um crescimento de mortes que levaria o número de mortos por Covid-19 a 168% a mais do que o notificado. Isso significa que o número de mortes deve estar aí na casa das 12, 13 mil pessoas. É muito grave. Muito grave o que está acontecendo, um presidente da República totalmente irresponsável. A gente percebe que são vários prefeitos e vários governadores também pelo Brasil que está com muito receio de se posicionar. Porque eles são pressionados pelo comerciante, pelos agentes, aqueles caras que têm, principalmente os comerciantes das cidades. Eles pressionam para abrir, e muitos prefeitos estão vacilando. Me parece que aqui em Suzano houve uma vacilação também, porque o prefeito, inclusive, está deixando de cumprir o decreto do governo estadual. Então, quando a gente propõe o fundo de emergência, que seria um valor em dinheiro passado do orçamento municipal, além daqueles que vêm do governo federal, a gente está dizendo o seguinte, que as pessoas precisam ficar em casa e que o poder público precisa garantir essa condição de que as pessoas fiquem em casa. De que forma? Primeiro, não deixando abrir o comércio. Segundo, aportando o recurso do orçamento municipal para potencializar o recurso que essas pessoas estão pegando do governo federal e aqueles que escaparam, que não conseguem, que não são beneficiados pelo programa do governo federal, possam ter uma fonte de renda aqui do município para comprar alimento, para poder ter um pouco mais de tranquilidade e ficar nas suas casas e não passar dificuldade lá dentro das suas casas. É por isso que a gente propõe esse fundo de emergência. É por esse motivo. E com base nisso, o nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, através de seu presidente e o presidente do PSOL, entraram no Ministério Público questionando esse decreto que o prefeito não está cumprindo, o decreto do governo estadual que o prefeito flexibilizou aqui na nossa cidade. Então, no nosso entendimento, é preciso que esses comércios que estão abrindo, através do decreto, do novo decreto feito aqui pelo prefeito municipal, que não abram, que fechem. E é preciso que o prefeito garanta a tranquilidade das pessoas mais carentes. E vou mais longe. É preciso que o governo federal e o governo estadual venham e se posicionem com relação ao comércio, à pequena indústria, às pessoas que geram emprego, geram renda. E digam para eles, olha, vamos fechar isso, porque nós precisamos conter essa pandemia, e vocês terão crédito, vocês terão onde buscar recurso para retomar suas atividades econômicas. Esse é o papel do governante. Não dá para o governante se isentar das coisas, se isentar das suas responsabilidades. Precisa assumir responsabilidade de forma integral. Para isso que foi eleito. Ora, eu acho o seguinte, eu acho que quem tem mandato, e eu tive o prazer de ter alguns, sempre que eu tive mandato, eu assumi as minhas responsabilidades. Sempre que eu fui secretário de governo aqui, no município, fiz parte do secretariado, fui vereador, fui diretor de um sindicato que talvez seja o mais importante da América Latina, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, fui eleito lá, fui eleito também para a CIPA 6 vezes na fábrica que eu trabalhei, fui eleito para a comissão de fábrica, fui eleito para a federação, e todas as vezes que eu tive mandato, eu assumi responsabilidade. Então, o que eu acho é que quem tem mandato, Binho, você que é pré-candidato a vereador, saiba, eu tenho certeza que você vai cumprir integralmente a sua responsabilidade quando você for eleito vereador. É fundamental que as pessoas que se proponham a ter mandato, que assumam as suas responsabilidades e que, quando forem acionadas, batam no peito e falem, não, é comigo, eu fui eleito para isso, eu tenho responsabilidade. E não fica se escondendo com subterfúgios. Tá certo? Se tem um decreto do governo estadual, tem que ser cumprido aqui no município. É essa a nossa preocupação e é por isso que o PT entrou no Ministério Público, para poder fazer com que o prefeito cumpra integralmente a sua responsabilidade. Ou seja, ele tem que chamar o comércio e falar, olha, infelizmente não pode abrir, e não pode abrir por causa da pandemia,
porque senão vai aglomerar pessoas, e nós temos que conter o aumento dessa contaminação do vírus. Então, não dá para abrir, não vamos abrir, e quem deixar de cumprir tem que ser penalizado. É isso que a gente entende. Boa noite, Débora, que acabou de entrar agora. Tudo bem, Débora? Cumprimentando os demais companheiros e companheiras que estão aí assistindo, Binho. Algumas pessoas estão assistindo, não sei se você tem controle aí, mas algumas pessoas estão vendo a nossa live. Então, Bárbara, PT de Suzano, tem gente mexendo lá, Silvana, o Antônio Carlos, a Débora acabou de entrar agora, o Lídio também está sinalizando aqui, entrou. Boa noite, Lídio, boa noite, camarada. Então, é isso, Binho. Eu acho que você tem tudo para ser um bom candidato e, se Deus quiser, ser eleito vereador e contribuir para que a gente tenha uma Câmara qualificada, uma Câmara que não tenha medo de chamar o prefeito e mostrar para o prefeito onde que está o erro dele. Porque é esse o papel do vereador. O principal papel do vereador é fiscalizar o executivo, e você é uma pessoa que está qualificada para isso. Fiscalizar o executivo. Se a gente for eleito prefeito, você vai me ajudar apontando os erros da administração, e eu vou fazer de tudo para que a gente possa cumprir. Quando nós formos eleitos, você é vereador e eu prefeito. Se eu não for eleito, se você for, só para concluir, se eu não for eleito, se você for, você será vereador de oposição. Você precisa apontar as irregularidades do executivo fiscalizando. Fala, Binho. Porque quando a gente é eleito, as pessoas votaram na gente, a gente tem que devolver aquela confiança que eles nos depositaram. Que é muito fácil a gente chegar, falar, ser eleito, e não, como você falou, e não assumir a responsabilidade, né? O que eu vejo muito hoje aí, e as pessoas, vereadores, não assumindo a responsabilidade aqui na cidade de Suzano, né? O que tem, Binho, assim eu falo pelos meus 2 mandatos, o que tem é um monte de vereador amarrado ao prefeito. Amarrado. A Câmara Municipal de Suzano, ela é puxadinho do executivo. Sabe, o executivo faz exatamente o que quer, não tem muita dificuldade para aprovar projetos lá, que muitas vezes são projetos capciosos, projetos que podem prejudicar a população. Sabe, muitas vezes são projetos que não vai ao encontro do bem comum, não. E os vereadores, boa parte deles, compactuam com isso, nem questionando. Tem muitas vezes, Binho, que o executivo manda projeto importante em regime de urgência que o vereador nem lê. Quem está falando para você é uma pessoa que foi vereador 2 vezes. Eu questionei isso o tempo todo. O tempo todo. O projeto chega e já vai para votação. Ninguém sabia que ele iria. Aí o vereador nem lê o projeto e aprova. Por quê? Porque foi o prefeito que mandou. Então, os 2 papéis principais dos vereadores primeiro, esse é o primeiro, fiscalizar o executivo. Segundo, fazer bons projetos. E, lamentavelmente, não se faz nem bons projetos e nem se fiscaliza o executivo. O que é uma pena, né? Porque os vereadores são eleitos para isso. Porque nós, como pré-candidatos, a gente tem que ver o que está acontecendo, identificar, porque quando nós chegarmos lá na Câmara, ou o senhor na prefeitura, a gente já saber o que fazer, né? Já chegar, não... Deixa eu pedir uma parte para você aí. Dá uma parte para mim aí. Pô, vamos dispensar esse senhor, né, Binho? Pode deixar. Então, a gente tem que chegar lá e já saber o que precisa. Muitos vereadores sabem o que a população precisa e não faz nada, né? E como você falou, muitos estão ali só para encher linguiça, para puxar saco do prefeito. Então, o vereador e o prefeito, ele tem que zelar pela aqueles que votou e aqueles que não votaram nele. Tem que zelar pela população. Enquanto nós não entendemos o que é república, a gente não vai dar seguimento num país melhor, né? Acho que só o PT, que está vindo aí com tudo, está sabendo entender o que é fazer parte da república, né?
o que eu vejo muitos aí viva a República, mas não sabe identificar o que está acontecendo, né? No caso, Suzano. Binho, eu vou te falar uma coisa assim, tá. Vou falar com base nas minhas duas experiências, 2 mandatos. Eu fui vereador de situação e vereador de oposição. Eu vou falar isso sem medo de errar. Boa parte dos vereadores, uma parte significativa dos vereadores, simplesmente não se preparam, não estuda orçamento da cidade, não estuda lei orgânica, não estuda regimento interno, tá certo? Não sabe, olha, quando chega a época de discutir LOA, Lei de Orçamento Anual, que é a hora do vereador atuar com projetos. Ele tem que fiscalizar o executivo a maior parte do tempo, mas quando chega o final do ano, que vai discutir o orçamento do ano seguinte, ali é a hora dele atuar. Ali é a hora dele propor emendas remanejando o recurso, se ele acha que o recurso para obras é muito, ele foi eleito, então ele está representando um número de pessoas lá. Se ele acha que o recurso para obras é muito, ele pode fazer uma emenda remanejando, propondo que se tire, por exemplo, 2 milhões de obra e que se mande para a saúde. Ele pode fazer isso, vai à votação, mas ele pode fazer, ou seja, ele está fazendo a parte dele, sem medo de errar, companheiro. A maioria dos vereadores não fazem isso. Eu cumpri o meu papel. Eu fui aprender como que faz orçamento e a gente cumpriu o papel na Câmara Municipal, fazendo as emendas e ajudamos muitos vereadores, inclusive. Eu quero, para não ser injusto, dar o nome aqui do companheiro Cuca, que mora lá em Mogi das Cruzes, que trabalhou comigo e ficou 3 meses estudando profundamente como que se faz essas operações de orçamento, e a gente, além de aprender, a gente pôde ajudar uma série de gabinetes na Câmara Municipal. A Câmara Municipal, ela não fazia isso de forma correta, de forma adequada. O nosso mandato, depois de 3 meses de estudo do Cuca, ele passou isso para mim e, em seguida, nós passamos isso para boa parte dos gabinetes e hoje a Câmara Municipal faz isso de forma adequada. Antes não fazia. Marcelo Luiz, boa noite. Boa noite, Gabriel, nosso secretário de comunicação. São pessoas que estão assistindo aí, Binho. Tá certo, Binho? Então, é um problema isso. É um problema. Por isso que quem se propõe a ser vereador, como você está debatendo aí com a gente, a gente está vendo que você tem conhecimento, que você se prepara. Então, isso é fundamental para a pessoa ser vereador e não ser vereador para ficar sentado o tempo todo no colo do prefeito. Não é para isso que vereador é eleito. É claro, do que adianta você ser eleito se você fica lá com o braço cruzado e não faz nada pela população? Então, melhor nem ter sido eleito. Né? Eu parto do princípio que no momento que você é eleito, você tem, claro, cada um tem a sua ideologia, mas você tem que batalhar por aquilo que você acredita, né? E nós estamos vendo aí que a cidade de Suzano precisa de uma política pública melhor, né? Então, quando a gente se propõe a pensar, a se candidatar, é porque a gente pensa em melhorar aquilo que você vê que está errado, né? E chega lá, ou ser de oposição ou não. Então, assim, eu parto do princípio que quando você é eleito, o mínimo que você tem que fazer é cuidar da sua cidade, olhar com atenção, identificar o que está acontecendo, os erros, os acertos, entendeu? Melhorar os acertos, pegar os erros, ver se se pode fazer alguma coisa para melhorar ou não, ou vem com uma outra ideia. Esse é o papel do vereador, é analisar, mandar projeto, entendeu? Brigar pelo aquele projeto e brigar pela população. O que eu estou vendo, tô com 31 anos, eu fui entrar de cabeça na política faz uns 5 anos, eu tenho muito que aprender ainda, mas pelo que eu vi aí, ou a gente faz alguma coisa, ou a gente fica sentado. Eu preferi fazer alguma coisa. Eu preferi não ficar sentado.
Pessoal, quero agradecer aqui os companheiros que estão aqui chegando na live, que estão aí nos assistindo. Quero agradecer aí o companheiro Joel Miranda, nosso fotógrafo lá de Ferraz, está aí acompanhando a gente. Agradecer o Durval, ao Jonas, meu amigo aí de Guarulhos. Quero agradecer o Marcelo, né, que também está acompanhando aí, o Lídio, né? Também agradecer aqui o Helenilson, que mandou uma pergunta grande, não dá para colocar aqui na tela, mas acho que é importante, depois eu vou fazer aí uma colocação sobre essa pergunta que ele fez. Então, você que está acompanhando a gente aí, né, nós estamos aqui com o companheiro Binho, que é o nosso pré-candidato a vereador aqui pela cidade de Suzano, companheiro jovem, de 31 anos, né, se colocou à disposição para poder ajudar o partido. Também o nosso companheiro Derli, pré-candidato a prefeito. E nós estamos discutindo aqui, fazendo um bate-papo, né, com a militância, aquele bate-papo das 21 horas. Então, você, companheirada, né, vem chegando aí já na nossa live, dá aquela curtida, compartilha, que é importante, né, para poder alcançar os números aí, né. Hoje, conversando com o nosso companheiro Gabriel, numa reunião mais cedo da executiva, né, inclusive quero agradecer o companheiro Gabriel, o nosso secretário de comunicação, que tem se empenhado aí, né, para subir aí as divulgação das lives, né, agradecer toda a executiva do partido, a direção, né, que houve a reunião diretória e tiramos essa linha de dialogar com a nossa militância via, né, essas lives. A questão do isolamento social, Binho e Derli, fez a gente reaprender, né, a como dialogar com a militância, então esse canal é super importante. Agradecer a companheira Bárbara, tem o companheiro Tubarão, tá aí com a gente também. Quero agradecer aqui o Marcelo Lima, falou boa noite, primo, tamo junto. Acho que é seu primo, hein, Binho? É meu primo. Tá, ele é de Guarulhos lá, tá acompanhando a live aí com a gente. Beleza. Então, agradecer a todos os companheiros. Gente, como a Vera já acabou de entrar aqui, companheiro professor Guto também. Guto, você é semana que vem, hein? Se prepara para nossa live aí, né, para ver como é que tá a questão né, como é que vocês estão enfrentando isso na questão da pandemia. Acho que é de extrema importância. Binho e Derli, queria que vocês falassem para a gente aí, vocês já estão falando da questão, né, da flexibilização, a posição do PT. A gente tem visto o governo Bolsonaro, e aí, com a saída do Moro, né, muitos chamando o Moro de comunista, de não sei o quê, a gente não pode deixar, né, e tem que deixar muito claro para a população que a Globo, o Moro, o Bolsonaro, até o ministro Mandetta, que era o ministro da Saúde, são tudo farinha do mesmo saco, porque anteriormente todos esses atacavam o SUS, né, o SUS hoje, que é o nosso sistema, né, de saúde universal, é um sistema que o PT, né, defendeu, investiu, e a gente tem aí, no governo, depois do golpe, né, na Dilma, a gente viu, né, o Temer colocando a emenda, né, colocando aquela emenda constitucional 95, que bloqueia por 20 anos de investimento na saúde e na educação. Queria que vocês falassem para a gente, né, o impacto disso, como é que vocês veem essa questão que bloqueia, né, que deixa de investir por 20 anos. Binho? Para mim, essa PEC 95, eu não tenho o que falar, porque foi um desarranjo total, porque você bloquear investimentos para 20 anos, e principalmente agora na saúde, não tem como você ter feito essa PEC 95. Se você criasse uma PEC de responsabilidade fiscal, ou intensificasse, né, o dinheiro que o governo estadual, o governo municipal, que usasse o dinheiro de forma correta, de forma séria, beleza. Mas você congelar por 20 anos o dinheiro de cada setor, saúde, educação, cada área, congelar, aí já é uma coisa que desonra qualquer governante. Porque como você vai planejar um Brasil daqui a 20 anos, se você tem todas as contas congeladas ali? Como você pode planejar? Porque você teve ali o golpe, aí se colocou o Temer. Aí o Temer pegou, fez a PEC 95. Aí vamos supor que um outro candidato
fosse eleito, como que ele iria fazer um planejamento pensando daqui a 20 anos, sendo que está tudo congelado? Um pensamento de que cada área crescesse, né? Então, isso é inadmissível, essa PEC 95. Vai atrasar ainda mais o Brasil. O Brasil já estava num ritmo crescente, já estava no... O PT pegou o Brasil com um PIB de 600, 700 bilhões de dólares, e entregou com um PIB de quase 3 trilhões A reserva, de dólares, né? A reserva em dólares, né? Não, o PIB estava na casa dos 2 trilhões e meio, com uma reserva de mais de 350 bilhões de dólares. O Brasil estava caminhando por um caminho que saímos da extrema pobreza, fomos para um caminho melhor, e de repente travou tudo, para não crescer, para não se desenvolver. Então, para mim, essa PEC é inadmissível. Deli? Essa PEC, Binho e Walterson, ela, além de ser inadmissível, ela é idiota, é um absurdo. Sabe o que acontece? A população, uma parte da população fez uma besteira que não tem tamanho. Porque se você quer conter o exagero de gasto no orçamento, você já tem mecanismo. Você tem na saúde, você tem na educação e você tem a lei de responsabilidade fiscal, que impede que os governantes exagerem. Tá certo? Não é na saúde, na educação, porque saúde e educação, esse povo aí do governo, atrás de mim está a televisão ligada aqui. Eu estou vendo o Guedes agora, esse picareta. Esses caras precisam entender uma coisa, que saúde, quando você aporta recurso para a saúde, você está investindo, você não está gastando pura e simplesmente, assim na educação também. Porque é muito simples, se você melhora a saúde das pessoas, no sentido de fazer a prevenção, as pessoas vão ficar menos doentes. Ficando menos doente, gasta menos na saúde, lá na frente. E assim para a educação também. Quando você forma melhor a sua população, desde o início, e é fundamental que seja desde o início, você vai melhorar em tudo. Você melhora na saúde, porque a pessoa vai ter conhecimento, você melhora a formação dela, você melhora a qualidade dos produtos produzidos no país, porque o cara tem mais formação. Então, não precisa de nenhuma PEC. Você tem mecanismo, a lei de responsabilidade fiscal, que já é uma sacanagem, mas ela já controlava, esses caras vieram e pioraram com essa PEC, essa emenda constitucional 95, congelando os gastos por 20 anos. Então, é de um absurdo, isso precisa cair, imediatamente precisa cair. Precisa cair. E eu não sei se esse Congresso viciado, porque a população, pelo Brasil todo, com essa febre bolsonarista, elegeu um monte de deputado picareta, um monte de tranqueira, um monte de deputado que não está nem aí. E diria mais, um monte de vagabundo. Sabe? Elegeu um monte de deputado, cara, que não tem um pingo de preocupação com a população. É lamentável isso. E então, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Fora que congelaram, acabaram com as bolsas de estudo, né? Bolsas de pesquisa. Lembrando disso também. Sim, sim. Não, então, mas todos os programas foram feitos pelo governo federal, só o que eles não conseguiram acabar, mas eles vêm minimizando. Por exemplo, há quanto tempo a gente não vê uma casa construída pelo Minha Casa Minha Vida em Suzano? Muito tempo. Faz muito tempo. Aumentou o número de pessoas no Bolsa Família? Não aumentou, sabe por quê? Porque eles não querem, muito pelo contrário, diminuiu. Nós temos, e a dificuldade aumentou. Teoricamente, deveria aumentar o número de pessoas do Bolsa Família. Nós tínhamos aí em torno de 14 mil pessoas, hoje está mais ou menos no mesmo número. Tá certo? O Ciência Sem Fronteira, que é o programa que você se refere, que as pessoas iam fazer pós-graduação, mestrado fora do Brasil, praticamente não existe mais. Sabe? O FIES, o ProUni foram minimizados. Tudo quanto é programa social que daria oportunidade para as pessoas que vêm de baixo, tá certo? Porque a gente vai conseguir fazer uma transformação no país, Bim, a hora que nós tivermos delegados, juízes, promotores
que saiam, não todos, mas que saiam da classe pobre. Imagina um juiz, eu estou com a caneta aqui na mão, imagina um juiz, filho de negro, que foi criado na favela, que chega, faz direito, faz concurso público, passa e vira juiz. Quando ele for assinar uma sentença, ele vai pensar na dificuldade, lá, na dificuldade que ele viveu. Então, os juízes, eles são filhos de milionários, são filhos de quem tem condição de colocar em boas escolas desde cedo. O Lula deu uma pequena mexida nisso, tá certo? Mas os caras já ficaram todos assanhados e bravos, e aí fizeram tudo o que fizeram, prenderam o Lula por 580 dias, tá certo? E já minimizaram os programas sociais que garantiria uma condição melhor para filhos de trabalhadores. Teria que ir muito além, mas deu uma mexida ali o Lula costuma dizer que mexeu na escada das oportunidades, no primeiro degrau dela. Teria muitos degraus para subir ainda. Dele, deixa eu agradecer aqui o companheiro André Dourado, que está aqui com a gente também, a Vera, tem a Francisca que está aqui com a gente. Ó, você está arrumando, Deli, você está arrumando confusão na minha live, hein? Ó, o Lídio falou aqui, ó, diga pro Deli, vai Corinthians. Por causa do Santos? Vai, você tá de Santos. Você sabe que o Santos é o segundo time de todo mundo, né? Um corintiano não gosta do Palmeiras. Vai. O corintiano não gosta do Palmeiras, nem gosta do São Paulo, mas gosta um pouco do Santos. Assim o palmeirense, assim o São Paulino. Ó, a companheira Francisca aqui, ela coloca Deli Dourado, grande liderança do PT, Suzano. Chicona, você saiu do PT por quê, Chicona? Por que você saiu do PT, Chicona? Mas é isso aí. Também agradecer aqui o Marcelo Lima, né, que é o primo aí do nosso companheiro Binha, falou, sou apoiador do pré-candidato, né? Pezão em Guarulhos, nosso companheiro vereador. Manda um abraço pro Pezão, Marcelo, para você também. Forte abraço aí pra galera do Pezão. Lá em Guarulhos, eu morei um período em Guarulhos, eu morava ali no Bom Sucesso, onde é a região ali do Pezão ali, né? Foi vereador, grande companheiro de luta aí também. Gente, ó, a nossa live ela já está chegando aí nos 40 minutos. Binho, eu queria que você já, né, fizesse aí as suas intervenções finais. A gente já falou aí sobre a questão do Covid-19, das ações que o PT está fazendo aqui na cidade. Queria que você mandasse um recado aí para o pessoal e você também, Deli, já depois do companheiro Binho, né, já fosse aí finalizando. Mas antes de você finalizar, o companheiro professor Guto, que também é pré-candidato, ele fez uma pergunta aqui. Ele falou, qual que é o gargalo que atrapalha mais o desenvolvimento da cidade? Né? Qual que é o gargalo que atrapalha o desenvolvimento da cidade, Suzano? Então, antes de finalizar, responda essa pergunta aí para o companheiro professor Guto. É com você, Binho. Cara, eu creio que seja a própria população, né? Na minha visão, assim. Porque muitos votam e não cobram o seu vereador. E mesmo aqueles que votou e o candidato não se elegeu, não cobra, né? Então tem que cobrar, a população tem que cobrar de cada vereador, tem que cobrar do prefeito uma melhoria da cidade, em todos os aspectos, todos, sem exceção nenhuma. Não adianta você melhorar uma região da cidade e as outras ficarem esquecidas. Né? Então, a população tem que cobrar, ir atrás, sem cessar. Isso aí, companheiro. Derli. Bom, antes de me despedir, antes de fazer as considerações finais, deixa eu agradecer aí. Olha, se eu esqueci alguém, me perdoe. Entrou agora há pouco a Sandra Oliveira, agradecer a Bárbara, agradecer a Silvana, o Antônio Carlos, o Gabriel, Marcelo Luiz, o Lídio, o Jonas Andrade, a Chicona, o Durval, nosso companheiro José Durval, o Helenilson, a pergunta que ele faz. Guto, e aí, nessas análises, cada um tem a sua, né?
Cada um tem a sua. Eu vou tentar fazer a minha, não sei se a gente concorda integralmente, mas seguramente nós vamos concordar em alguma coisa. O gargalo de Suzano para o desenvolvimento, na minha opinião, precisa que os prefeitos se atenham, e não é só esse prefeito, são os vários. Porque Suzano, Guto, eu não sei se você parece novo, acho que você não estava aí. Teve um prefeito chamado Pedro Miaíra, já falecido, que foi prefeito de 69 a 73. Ele fez o primeiro plano diretor da cidade, ele trouxe 15 indústrias para Suzano, Komatsu, Mitutoyo, Giottoco, Cerâmica Cordeiro, NSK, Brasmanco, 15 indústrias. E até hoje a prefeitura tem procedimentos administrativos da época dele. Era um cara formado em Direito pela USP, foi advogado, era formado pela USP. Quem conheceu sabe que ele era um tremendo de um advogado, além de ser um quadro político fenomenal. Então ele possibilitou que Suzano se tornasse uma cidade rica. E quem mais usufruiu disso, Guto, foi justamente o Estevão, porque ele foi prefeito de 69 a 73, viabilizou as ações administrativas, as empresas foram construídas, e mais ou menos em 75, 76, 77, elas começaram a gerar receita para a cidade. Então você imagina, 15 indústrias passando a gerar receita. Aí o Estevão vem e assume em 77. Ele assumiu em 77. Por isso que muita gente falava que ele foi um bom prefeito, porque ele pegou Suzano com muito dinheiro que o prefeito anterior, tá certo? O prefeito de 5 anos atrás, viabilizou. Só que depois disso, ninguém mais, lamentavelmente, ninguém mais cuidou dessa coisa da arrecadação da cidade. Ninguém mais. O Marcelo Cândido, o prefeito do PT, levou benefício para a periferia, esse é um mérito que ele tem. Ele pavimentou, levou UBS, levou creche, acabou com as escolas de latas, tanto na região de Palmeiras, quanto na região do Rio Abaixo. Mas cuidar do desenvolvimento da cidade não cuidou, e ninguém mais, a não ser o Pedro Miaíra. Então, o que precisa fazer para a cidade? Precisa pegar e levar e discutir com Fiesp, Ciesp, com o empresariado como um todo, inclusive fora do Brasil, como o Pedro Miaíra fez, e mostrar o que a cidade tem de qualidade. Mostrar que Suzano tem rodoanel com alça de entrada e de saída, tem que correr para que tenha de saída, tá certo? Tem que falar que Suzano tem gás encanado, tem que viabilizar a formação profissional dos trabalhadores em todas as áreas em Suzano, a prefeitura pode fomentar isso, tá certo? Tem que discutir condomínios industriais e viabilizar qualidade lá através de segurança, através de transporte, através de vias de acesso. Tem que a malha viária ser melhorada, porque é isso que atrai o empresariado. Tá certo? Isso não foi feito. E por que não foi feito? Porque os prefeitos se elegiam e botavam a cabeça na reeleição. Aí, os últimos prefeitos. E o Estevão nunca criou sucessor nenhum, ele nunca deixou que... Tanto que ele nunca elegeu sucessor. Ele saía e não elegia o sucessor. Tá certo? Então, esse é o problema da cidade. Ela não cuidou do desenvolvimento, então os prefeitos não vão levar para quem faz para quem trabalha, para quem tem dinheiro, o grande empresariado, não vai mostrar a cidade. Não vai dizer, olha aqui, o empresário, eu vou qualificar a mão de obra da cidade para que você não tenha que contratar fora. Logo, os custos da produção vai ser mais barato. Vai melhorar a qualidade da produção, porque uma pessoa com mais formação melhora a qualidade da formação. E aí, quem está falando isso é uma pessoa que nunca foi prefeito, que um outro prefeito poderia ter de falar isso, mas não falam, porque botam a cabeça na reeleição. Aí, quando chega no segundo ano para o terceiro, aporta recurso para pavimentação, muitas vezes pavimentação mal feita, constrói muito equipamento público, muitas vezes sem qualidade, que só tem visibilidade, e não trabalha o desenvolvimento com visão de futuro na cidade. Esse é o gargalo. E é isso que a gente vai tentar fazer diferente. Imediatamente fazer um planejamento no primeiro mês de mandato para poder começar a cuidar do desenvolvimento da cidade e tirar a cabeça da reeleição. Eu espero que quando eu for candidato, se for eleito prefeito, Deus queira que eu seja, que não tenha mais reeleição. Que crie uma forma de não ter reeleição.
porque eu vou botar a cabeça no desenvolvimento da cidade. Saúde e educação são prioridades. Nós vamos fazer a saúde e a melhor educação que essa cidade já teve. Um abraço a todos, que Deus proteja a todos que assistiram e a todos que não assistiram também. Vamos ficar em casa, vamos garantir a segurança nossa e dos nossos, da nossa família, tá certo? E vamos pressionar para que saia o fundo emergencial, porque não tem cabimento as pessoas ficarem em suas casas passando necessidade. Elas têm que ficar lá e o prefeito, juntamente com o governador e com o presidente da República, tem que garantir uma qualidade de vida melhor, porque essas pessoas é quem gera o desenvolvimento, é quem gera a qualidade de vida para o conjunto da sociedade. Um abraço a todos, fiquem com Deus, boa noite, um abraço. Obrigado, Derli, quero agradecer aí o companheiro Binho, nosso pré-candidato a vereador. Binho, um abraço, Binho. Coloca à disposição. Obrigado a todos os companheiros, Derli, que está sempre aí com a gente aí. Lembrando que amanhã a nossa live vai ser com a companheira Célia. E no dia 1º, dia do trabalhador, uma live especial aí, Derli, mais o companheiro Josimar, mais conhecido como Bacaninha, que é o presidente do Sindicato da Construção Civil aqui em Suzano. Sindicato esse que, né, sempre teve na trincheira da luta com o Partido dos Trabalhadores, com a esquerda aqui, um espaço de referência de luta aí. Então, lembrando que amanhã a gente vai ter live às 21h e também vai ter live na sexta-feira. Quero convidar aí toda a militância para acompanhar a CUT, né? A CUT também está soltando vai ter um calendário aí, né, na Semana do Trabalhador. Então, amanhã também tem live da CUT. Os companheiros aí compartilhem, acho que é importante participar dessas lives da CUT também, que vão ter aí companheiro Haddad, Padilha, vai ter o companheiro Lula, companheiro Douglas Is, que é o presidente, que mora aqui na nossa região. Então, é importante ficar antenado aí nessas lives, uma vez que a gente não pode sair de casa, respeitando, né, aí todas as normas da questão da saúde, é importante, né, a gente estar antenado aí, fortalecer esse movimento, que é um movimento onde a esquerda está se apropriando dessa questão aí das redes sociais, e é muito importante a gente dialogar, né, com a nossa militância. Então, Binho, um forte abraço, muito obrigado, companheiro Derli, obrigado. Abraço. Companheirada, vamos compartilhar aí, gente. Vamos compartilhar, vamos levar as nossas propostas para a Suzano inteiro. É isso aí. Um abraço. Vamos se cuidar aí e ficar em casa. Claro, Binho. Um abraço. É isso aí, galera. Finalizamos a nossa live e amanhã, com a companheira Célia, a gente vai estar aí fazendo um bate-papo, né, sobre a questão do Covid-19, mas também, né, dialogando e fortalecendo o debate com a nossa militância. Forte abraço, fique com Deus.